Boa noite, Benier. Que o Senhor Deus esteja operando maravilhas no seu coração nesse domingo. E você é o nosso convidado a celebrar, porque hoje é tempo de louvar a Deus. É a nossa canção, a nossa oração ao nosso Deus. Deus que está acima da terra, a Deus acima dos céus. A Ele, somente a Ele nós oferecemos adoração. Rei da criação, terra, céu e mar, fez o céu o teu palácio, toda a glória iremos dar, Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu.
Deus Santo, nessa noite de celebração e de louvor, nós declaramos que Ele é o Rei do nosso coração. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa, água viva. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Graça e paz, queridos. Um ótimo domingo para você, para sua família, para todos que o cercam, seus amigos. Que Cristo esteja poderosamente falando na sua mente, no seu coração, através das canções de louvor, através também da ministração da palavra, nesse domingo de celebração. Primeiro eu queria iniciar dizendo que a Igreja Batista Ebenezer, ela se solidariza com você, com a sua dor, com a sua perda. Neste momento onde tantas notícias são tristes, nós estamos aqui orando, pedindo a Deus pela sua intervenção, pela sua vida, pela sua família. Estamos aqui também para ser um ombro amigo no momento de desesperança, sabendo que a nossa vida é pautada na fé, na esperança que temos em Cristo Jesus. Estamos orando, pedindo para que Deus venha aquecer o nosso coração em meio à pandemia, a perdas, em meio a comércios fechados, em meio a lugares lotados de pacientes, da exaustão dos médicos e enfermeiros. Nós estamos aqui orando, pedindo a graça e o agir de Deus sobre cada vida, sobre cada coração. Se tem algo que nós precisamos aprender em todo o tempo, é que Deus não é parte do problema. Deus é a solução de todo o problema. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em meio a essa realidade triste, de noticiários tristes, de encontros de informações, onde tantas informações se desencontram, nós compreendemos que o Evangelho é a boas novas. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a notícia inesperada. Quando não havia solução,
quando não havia perspectiva de notícias ou boas notícias, vem o evangelho do reino para modificar toda a estrutura. O evangelho vem para antecipar, para iniciar um processo de alegria em nosso coração, de libertação sobre as nossas vidas, para mudar, para transformar o mundo e transformar a nossa história. Em meio a um tempo de tantas más notícias, o evangelho é a boa notícia. O evangelho anunciado por Cristo, queridos, ele destrói a lógica, seja ela política, religiosa, social. Ele quebra essa lógica que precisamos buscar e sacrificar e insistir com Deus para que não sejamos condenados. E vivemos amedrontados e suplicantes, como se Deus não tivesse prazer em ministrar a sua bênção sobre nós. O prazer do Senhor, queridos, é de ver o homem salvo. O prazer de Deus é que tem seus filhos abençoados. O prazer de Deus é que haja paz e alegria no meu e no seu coração. O prazer de Deus é que nossas famílias cresçam reunidas, vivendo este evangelho, vivendo essa boa notícia. O prazer de Deus é que o povo de Deus, nesse momento de desespero e falta de esperança mesmo, ele se encontre em Cristo Jesus e na pessoa de Cristo Jesus. Há um prazer de Deus quando nós reconhecemos quem nós somos, mas principalmente quando nós reconhecemos quem Ele é. A sua soberania, o seu agir, as suas mãos que não estão encolhidas, o seu olhar sobre mim e sobre você, a sua forma de compreender que nós somos humanos e temos limitações, mas Ele não se limita. A sua palavra não se limita. A palavra vai dizer, no mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32 e 33, que aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra está nos ensinando, mais uma vez esse domingo, que esse Deus grandioso e maravilhoso não poupou nem o seu próprio filho. Ele não poupou e não tem poupado os seus profetas, a sua igreja, para que você tenha o conhecimento e desse conhecimento você viva em novidade de vida. Não preso ainda a discussões, sejam elas políticas, sociais ou filosóficas, que acorrentam o homem e prendem o intelecto e o fazem simplesmente ser massa de manobra ou simplesmente agentes de uma religião ou simplesmente pessoas que se ajuntam no lugar e no lugar de ser corpo são simplesmente um inchaço. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado nos tempos que nós temos vividos com a propagação de um evangelho que tem a visão desse Deus punitiva, desse Deus que castiga a humanidade e castiga todos ao redor, que castiga, que o prazer dele é castigar, que o prazer dele é acorrentar, que o prazer dele é lançar pessoas ao inferno, que o prazer dele está no sofrimento para que as pessoas se sacrifiquem e ele vejam que há arrependimento e mediante esse sacrifício ele ministre a bênção sobre o povo. Eu lembro dias atrás, semanas atrás, melhor dizendo, pessoas, na sua maioria cristãos, postando uma imagem de um carnaval de 2019 no Rio de Janeiro, onde foi encenado Satanás e Jesus, e Satanás espancando Jesus ali, e Satanás vencendo. E depois as pessoas postaram a questão da pandemia que tinha vindo e que o carnaval não iria mais acontecer em 2020 e também em 2021. Como se aquela encenação, daquele momento, tivesse provocado a ira de Deus. E Deus decide então lançar uma pandemia sobre o mundo, punindo a humanidade, para que a humanidade reconhecesse que Ele é o Senhor e que Ele venceu. Queridos, me deixa muito triste esse tipo de pensamento, porque
Se as pessoas precisam de uma alegoria como aquela para reconhecer que Deus venceu, ou de uma pandemia, ou de furacões, ou de terremotos ou maremotos, essa pessoa não tem conhecimento da palavra. Estarmos aqui, ouvindo, vendo as nossas famílias, os nossos lares reunidas, é uma prova tão simples e linda da fidelidade de Deus para conosco e da sua soberania sobre a história. Quando nós olhamos toda a história, quantos homens se levantaram dizendo que Jesus era simplesmente uma farsa, ou simplesmente um profeta, ou simplesmente um guru, ou simplesmente alguém que tinha uma visão além do seu tempo, e que o evangelho não passaria de simplesmente poeira jogada ao vento. Quantos anos nós temos vivido vendo o evangelho transformar vidas, famílias, transformar sociedades, transformar pessoas de todos os níveis sociais, levando uma libertação e um conhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as vidas, que a nossa vida pertence a Ele e cabe a Ele decidir o momento que estamos aqui ou não. Glórias sejam dadas a Ele. Quando temos esse sentimento, esse pensamento dualista, de quando nós oramos, Deus bate, e quando paramos de orar ou de vigiar, o inimigo bate, queridos, nós não tivemos a compreensão bíblica de quem Ele é. Nós temos uma concepção errada. A Bíblia diz e nós cremos que Cristo já venceu. Ele morreu, mas simplesmente não foi lançado ao natural, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vive à destra do Pai, e nisso nós cremos. E assim como ele venceu, nós também venceremos, viveremos também a eternidade com ele. Esse simples fato de termos uma pandemia no mundo, ou tantas mortes no mundo, queridos, o que leva ao arrependimento é o reconhecimento de quem ele é. Já se passaram guerras mundiais, nós tivemos crises sem fim, bolsas quebrando, e Deus continua sendo Deus, um Deus poderoso que age no meio de nós. Paulo aqui está dizendo o que repete a Timóteo, que a cruz de Cristo se estabelece entre nós e Deus de maneira que não há justificativa alguma para que tenhamos temor do juízo de Deus. Nenhuma razão. Por causa da cruz de Jesus, e não há nada que possamos oferecer a Deus para alcançar o seu favor. A lógica, queridos, que foi quebrada quando Cristo veio nessa terra, do barganhar, do sacrifício, dos ritos, cai por terra e precisa ser abandonado. Porque não há nada que você faça nessa terra, ou que você doe, ou que você dê, que seja maior do que o sacrifício dele naquela cruz. O Evangelho é o caminho de liberdade, do retorno à vida onde Deus não está para nos assombrar, ou como um juiz ameaçador e todo tempo diz, olha, se não for, se não fizer, se não supor, eu tiro de você, eu trago enfermidade. Deus é todo favorável a nós. O Evangelho nos devolve a vida sem medo. Aleluia. Não é isso que nos diz 1 João 4,18? No amor não há mais temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Precisamos desenvolver a nossa vida de cristianismo, queridos. E uma sugestão é, como cristãos dentro de uma tradição religiosa, do espírito da liberdade que o Evangelho nos oferece em Jesus Cristo. Algo diferente do medo, da culpa, da vida de pretensão, de como usar a prática religiosa, suborna o coração de Deus. Eu sei que talvez você já tenha visto e ouvido, como eu já vi e ouvi, dizendo, Deus não me deixará só, porque Ele sabe o que eu faço por Ele. Queridos, não há nada que façamos ou deixamos de fazer que afaste o amor dele por nós. Eu gosto de pensar sempre numa lógica existencialista que teve como um dos principais personagens, um teólogo também, chamado Søren Kierkegaard, onde ele nos convida a pensarmos na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, e assumirmos as consequências das nossas decisões.
Não é chegar no final da vida e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Não. É dizer, o evangelho que eu vivo hoje, o evangelho que eu creio hoje, o evangelho que eu anuncio hoje, o evangelho que eu trago para o meu lar, para a minha casa, para a minha mesa, é o evangelho de Cristo Jesus. Eu sou alguém que liberta outras pessoas do medo, da escravidão, ou eu sou simplesmente alguém que reúne pessoas e eu escravizo a minha forma de compreender como é o evangelho. Eu tenho sido um libertador e eu oro e eu ministro sobre as pessoas para que elas sejam livres do medo, da opressão, da violência, da escassez, da fome, das perdas, e eu me ajunto a elas como ferramenta ou instrumento de Deus para que elas progridam e cresçam, ou meu desejo é acorrentá-las a mim, para que elas sempre sejam dependentes de mim. Que tipo de evangelho eu e você nós temos anunciado? Melhor, que tipo de evangelho nós temos vivido? Que tipo de evangelho nós temos professado? O evangelho é caminho de libertação. É abrir para o mundo uma porta de saída para eventuais situações. Abusos, violências, traumas. O evangelho de Cristo é o evangelho que primeiro abraça. Primeiro chora. Primeiro se envolve. Primeiro estende a mão. Para depois pensarmos juntos qual a necessidade, qual o caminho, qual o viés que ministraremos para que aquela pessoa compreenda o Evangelho de Cristo Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, nós temos perdido, não sei se eu posso usar a palavra, uma empatia cristã. De abraçar, de relacionar, e eu digo abraçar não simplesmente fisicamente, mas um abraço também quando você se preocupa com aquela pessoa e como ela está vivendo, independente da situação que ela se coloca espiritualmente. Do cuidado fraternal, da harmonia, a palavra no grego é koinonia, essa comunhão, essa fraternidade, esse amor que envolve, que nós cantamos em nossas canções, que nós proferimos muitas das vezes nas nossas redes sociais através de frases ou de versículos, essa koinonia, isso que nos envolve, mesmo muitas das vezes não estando juntos. O evangelho que amamos, o evangelho que cremos é o evangelho que liberta, ou o evangelho que aprisiona. É um evangelho que tem uma preocupação em julgar, ou o evangelho que tem uma preocupação em fortalecer o caminhar, de compreender que aquele que está à beira do caminho, muitas das vezes, abatido, ferido, primeiro ele precisa de cuidados. Primeiro ele precisa chegar a uma hospedaria. Ele precisa de atendimento. Ele precisa que eu me envolva com a sua história, mesmo sem conhecer a sua história. Porque muitas das vezes os profissionais da religião, eles vão passar e ver pelos caminhos, largado, abandonado. E não querem se envolver porque não acham santo, separado, ou justo, ou que aquela pessoa mereceu toda a sua debilidade naquela ocasião, porque é a forma como ela escolheu viver. Um evangelho que não aponta um Cristo, mas aponta crimes, ou imputa crimes. Ou coloca na balança a vida da pessoa como se ela tivesse conhecimento do princípio que você tem e da realidade que você tem. Se tem algo que nós temos aprendido em todo o tempo, que jamais devemos medir as outras pessoas com a régua que nós medimos a nós mesmos. De acharmos que nós tivemos, aquela pessoa ela teve a mesma estrutura, ela teve o mesmo conhecimento, ela teve a mesma base, e ela simplesmente decidiu estar naquele momento e por isso nós não devemos ajudá-la. Nosso desejo, a nossa oração como igreja é desejar uma experiência diária com Deus libertador, que é apresentado na figura de Jesus como o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Um Deus extremamente educado. Um Deus extremamente fino.
Um Deus relatado em Apocalipse 3:20, que está à porta e bate. Se alguém ouvir e desejar abrir a porta, esse Deus entra. Deus não entra sem ser convidado. Deus não entra sem ser bem-vindo. Ele não força a entrada. Deus, ele não abusa dessa relação que nos convida a ter com ele, queridos. Ele não te prende no quarto e diz, olha, enquanto você não cumprir a meta de oração ou de leitura bíblica, você não sai. Esse Deus abusador, que muitas das vezes nós encontramos na história, dentro da perspectiva de várias pessoas, queridos, não é o Deus bíblico. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz, e nós cremos, que esse Deus bíblico, ele vem, e ele vem para nos dar vida e não morte. Morte, queridos, nós já temos. Jesus chora por Jerusalém. Ele envia os seus profetas e Jerusalém os extermina, e Jesus chora por isso. Jesus chora também ao ouvir a notícia do seu amigo Lázaro e como a morte havia o alcançado, a debilidade, a doença e a morte havia alcançado. Jesus, ele se sensibiliza com a nossa perda, com a nossa dor, com a falta, com a escassez. Ele não está a par, ele não está limitado ou distante disso tudo. Mas ele está com as suas mãos estendidas, com seus ouvidos abertos e seus olhos atentos para mim e para você. Porque ele nos ama. Ele nos ama e ele quer o melhor para nós. Nesse momento onde nós sofremos com a desesperança, com a polarização de notícias, ele não está alheio a nada disso. Isso é algo que o nosso coração precisa acreditar e ter a ciência que o Evangelho de Cristo é o refrigério, é o frescor, é o renovo numa alma cansada de más notícias. A ação da igreja em meio às más notícias é o Evangelho. Como a igreja se move, como a igreja pensa, como a igreja se relaciona com o mundo tão ferido e magoado. Muitas das vezes repleto de preconceitos com a própria igreja, com o Evangelho, com o próprio Cristo. Uma igreja que estende a mão, que ora pelos seus inimigos, que clama a Deus por todo tipo de pessoas que conheça ou não conheça, debilitados da Covid ou não, ou de outras debilidades, mas uma igreja que se importa. Um evangelho que se relaciona com o mundo, sabendo que não pertence ao mundo, mas se envolve com ele, demonstrando a pessoa de Cristo Jesus a esse mundo. Um evangelho que traz esperança, amor, que traz o reino, que não simplesmente se tranca ou fica preocupado porque as igrejas, os templos estão fechados, porque ela é o próprio templo, ela é a própria igreja, e ela se move em direção a este mundo, e ele se move em direção às pessoas que, por preconceito ou por não ter tido oportunidade, não frequentam um templo, nunca foram à igreja, mas a igreja se volve a elas agora, se volta a elas. Você é essa igreja, você é esse templo, você é esse sal, você é essa luz. Se mova, se relacione, ore, cante, leia, reflita o Deus, o Cristo desse evangelho. Queridos, de más notícias nós já temos, como a morte já nos cabia. Agora é hora de anunciar o evangelho, onde não há condenação para todo aquele que pertence a Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você, para que Deus potencialize em nosso coração esse desejo de viver esse evangelho em todo o tempo. Nós te bendizemos e te louvamos por mais um domingo de celebração, por mais um momento reunidos em nossos lares, em nossas casas, com as nossas famílias, celebrando ao Senhor. A ti somente te a honra, a glória e todo louvor. Que possamos ser encontrados como teus e não ser julgados, ó Deus, não ter medo do fim, porque somos justificados pelo Senhor. Mas que aqui nessa terra, nesse momento de vida da história, nós possamos ser o sal e a luz. Que possamos ir ao encontro daqueles que não te conhecem. E
que eles possam ver a tua glória e serem libertos dos seus preconceitos, serem libertos dos seus vícios, serem libertos dos seus pecados, e a glória e a honra seja dada somente ao Senhor. No nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua família, com a sua casa, com a sua vida agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, Não me deixarás, não me deixarás jamais. tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Nosso desejo essa noite, que esse Deus seja o Deus do seu coração e que a esperança, a alegria e a paz habite em todo o tempo na sua vida, na sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Quero te